Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área, e hoje é dia de Corinthians e Flamengo, primeiro jogo das quartas de final da Taça Libertadores da América, jogão, sem favorito, jogo em São Paulo, primeiro dos 180 minutos, e, cara, quem acha que vai ser fácil, não vai ser fácil não, né? Vejo muitos torcedores corintianos falando que estão dizendo que o Flamengo passará o carro no Corinthians. Eu não estou vendo isso aqui no Rio de Janeiro, não. Só se acontece em São Paulo, né? Aí é coisa do torcedor rival lá do Corinthians. Mas aqui no Rio de Janeiro, a maioria dos torcedores rubro-negros, para não dizer que quase que a totalidade, ninguém cantando vitória antes da hora, não. Muito pelo contrário. Respeitando demais o Corinthians, a fase do goleiro Cássio, dentre outros ótimos jogadores, bons jogadores para alguns, para outros ótimos, né, que tem hoje o elenco do Corinthians. Então, lembrar vocês que na parte da tarde, mais ou menos entre 1 e meia da tarde, estaremos fazendo o nosso pré-jogo, entre 1 e meia mais ou menos, e aguarda aí a presença de todos vocês, tá? E ali a gente falará mais ou menos taticamente como as duas equipes deverão entrar em campo, tá? Flamengo, que todos já sabem, a provável escalação: Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, meio campo com Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, mais à frente Arrasca, Pedro e Gabigol. Esse é o provável time do Flamengo. O provável time do Corinthians para o jogão: Cássio, Fagner, Gil ou Bruno Mendes, Balbuena. Aí dizem que pode ser até o Bruno Mendes com o Gil, não sei se isso acontecerá, com o Balbuena indo para o banco de reservas. Piton, acreditamos que seja o Piton, porque dizem que o Vitor Pereira acaba sempre alternando os laterais. No meio campo deverão ter o Duqueiroz, o Michael, o Cantígio ou o Juliano, na frente o William, o Yuri Alberto e também o Adson. Esse é o provável time do Corinthians para o jogão de 9h30 da noite. A arbitragem é do Lostô, né? Árbitro argentino, tá bom? Então, nação rubro-negra, galera aí que tá tensa, parece que o tempo não passa, mas já estamos aqui com as 14 horas para o início da partida, e vamos ver o que dá, né? O Flamengo, que não pode de maneira nenhuma, né, jogar defensivamente, na minha visão, continuar com o mesmo jogo, porque muitos acreditam que o Corinthians, né, ficará preso em seu próprio campo, tentando fazer transições ofensivas rápidas. Eu falei isso na minha live de ontem, não acredito nisso. Acredito que o Corinthians, nos 10, 15 primeiros minutos, tentará fazer 1-0, fazendo uma marcação mais alta, uma pressão pós-perda, e aí sim, caso não consigam chegar, né, no gol, aí sim recuarão, tentarão jogar no erro do Flamengo, tá? E esperarão o Flamengo cansar. Só que agora o Flamengo está com o elenco mais qualificado. Agora o Flamengo tem o Vidal, tem o Everton Cebolinha, o Vitor Hugo, né? É um menino que hoje é uma grande peça para esse elenco do Flamengo na hora das trocas, né? Também tem o Matheus França, o Marinho, que está crescendo de rendimento. Enfim, Flamengo com grandes opções ofensivas, e será um grande jogo, e esperamos que o Flamengo possa aí vir com uma grande vantagem, tá? Vamos falar aqui, né, sobre a questão do Marcos Braz ontem na Arena SBT, do Benja, e foi feito algumas perguntas para o Marcos Braz, ele sempre saindo pela tangente, né? Perguntaram a ele sobre a questão do Oscar, e ele disse que ainda não tem a liberação do seu clube, tá? O Oscar. E durante esse tempo que ficará no Brasil, deixaremos o jogador à vontade caso queira treinar no CT do Flamengo, tá? Pô, cara, mas vou te falar, para ele estar no CT do Flamengo é porque há a liberação do time chinês. Essa historinha do Marcos Braz a gente já sabe, né, cara? O Marcos Braz já enganou muito o torcedor do Flamengo no início, mas acredito eu que o Flamengo está esperando só o jogo contra o Corinthians passar, aí sim, para dar a finalização no negócio. A grande questão é, será que ele ficará
por apenas 3 meses no Flamengo, o Flamengo conseguirá estender o contrato dele até maio, tá? Então o Marcos Braz saindo aí pela tangente em relação ao jogador Oscar, assim como também foi perguntado sobre o goleiro Rossi, né? Ele dizendo que no início da Libertadores, nem sabia disso, que o Flamengo havia tentado o Rossi e o Boca Juniors não quis conversar porque era o começo de Libertadores, só que agora ele está tendo problemas para a sua renovação de contrato e pelas últimas informações ele não aceitará uma proposta de renovação de contrato, né, sabendo que tem uma proposta mais vantajosa financeiramente para ele, e num clube onde ele poderá disputar todos os títulos a partir do ano que vem. Não sabemos se ele ainda chegará para essa janela ou não, mas a chance do Flamengo tentar e conseguir o Rossi, tentar não, né, conseguir o Rossi, na minha visão, para o ano que vem, principalmente, é muito boa. E vejo pelas declarações do Marcos Braz, por mais que ele tenha saído pela tangente novamente, é que o Rossi e o Santos serão os 2 goleiros do Flamengo para o ano de 2023, né? Assim, só mesmo se der, pode dar errado caso o Boca Juniors dificulte mais um pouquinho essa situação. Lembrando a vocês que o Rossi tem contrato até metade de 2023, então em janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. Então vamos aguardar aí para ver realmente o que acontecerá com o goleiro Rossi, mas na minha visão, chances muito boas desse goleiro pintar no Flamengo, tá bom? Falar aqui também, gente, um giro de informações sobre o jogador Mateuzinho, né? Jogador Mateuzinho, e a informação é que com a contratação do Guilherme Varela pode representar uma negociação do Mateuzinho, né? Essa informação vinda do torcedores.com, tá? Também reverberada pelo jornal O Dia, né? O Mengão planeja ceder o lateral Mateuzinho para uma equipe fora do país, pois acredita que o atleta de 21 anos ficará sem chances na equipe principal. Reserva de Rodinei, agora com a contratação de Varela, Mateuzinho preocupa o Flamengo, já que a direção acredita que o jogador precisa ter rodagem, tá? Mateuzinho já atuou em 7 jogos com o manto sagrado na atual Série A, o que impossibilitaria ele de jogar por outro clube da Série A, né? Poderia jogar na Série B, mas não acredito que ele o fará. Tá? O portal vai além das projeções rubro-negras e revela que a ideia é seguir o modelo de negociação de Gustavo Henrique, que seguiu para o Fenerbahçe da Turquia pelo empréstimo do zagueiro. O Flamengo vai embolsar uma grana, ainda colocou no escopo do acordo com o Stuka a possibilidade da compra após o acerto, que valerá por 1 ano, tá? Gente, só que há uma questão nisso tudo, né? O Flamengo até então não procurou o Rodinei para renovação de contrato. E aí eu pergunto para vocês, vale a pena o Flamengo se desfazer do Mateuzinho agora, sem saber o futuro do Rodinei? Não acho que vale, não. Então esperar, para mim, até o final do ano e ver realmente se o Rodinei continuará ou não no Flamengo. E sim, a manutenção do Mateuzinho poderá ser colocada, né? Como uma situação de ser o reserva imediato do Varela. Mas vamos aguardar. Eu já falei para vocês, na minha visão, eu renovaria para o Rodinei por mais 1 ano e negociaria o Mateuzinho, tá? Uma opinião pessoal minha, Deco SRN, tá bom? Falar aqui, cara, sobre um jogador, o Bruno Tabata, né? Saiu informações lá em Portugal, olha só como é que são as coisas, que o Flamengo estaria de olho nesse jogador, no Bruno Tabata, né? Até tem um perfil aqui, Sporting CP Adeptos, né? O Flamengo mete-se na corrida por Bruno Tabata. O Clube do Rio de Janeiro está, diz o jogo, né, de Portugal, averiguar condições para superar a proposta do Palmeiras e tentar desviar o avançado leonino. Verdão viu negado uma proposta de 3 milhões de euros, acrescido de 2 milhões em objetivos. Para o que estão a dizer que a notícia de empresário, para o Palmeiras pagar mais dinheiro pelo Tabata, o jornal O Jogo
é o Diário da Zona do Porto, não gostam do Sporting nem do Benfica. Eles não teriam nenhum interesse em beneficiar o Sporting numa possível venda. Estão falando sobre isso, né? Mas volto a falar, para mim é cavada sim de empresário, tá? Não me recordo em momento nenhum do Flamengo ter interesse no Bruno Tabata, tá? Não tenho essa informação mesmo para passar para vocês sobre essa questão do Bruno Tabata, tá? Nem acredito. O foco, pelas informações que eu recebi, para essa função do Flamengo é o Brian Rodrigues, tá? Então é isso, gente. Quem está achando que o Flamengo está atrás do Bruno Tabata, não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que o Flamengo continua aí à espera do Brian Rodrigues, tá? Para mim isso aí é só para botar pressão no Palmeiras para eles pagarem mais. Mas vamos lá. Falar aqui, né, sobre uma outra situação que saiu ontem. Sobre uma provável proposta aí do Fenerbahçe ao jogador Pedro, né? Na verdade, eles com interesse no Pedro e sinalizariam uma proposta ao Flamengo. Liberariam o Diego Rossi e mais dinheiro por Pedro. Cara, posso ser sincero? Na boa, nem vou me estender na matéria. Só vou lembrá-los do seguinte. O Fenerbahçe pagou pelo Willian Arão 3 milhões de euros, tá bom? Ok? Pagou pelo Gustavo Henrique 1 milhão e 400 mil euros. Vocês acham sinceramente que o Fenerbahçe vai pagar uns 10 milhões de euros mais ou menos pelo Pedro mais o Diego Rossi? Vocês acham? E o Flamengo não tem essa obrigação. O Flamengo poderia pedir o Diego Rossi mais uns 20 milhões de euros. Né? E aí poderíamos contratar um outro centroavante. Mas eu vejo muito pelo ganho técnico, né? E nesse momento, para mim, o Flamengo não tem que se desfazer do Pedro de jeito nenhum. Mas, sinceramente, com todo respeito ao Fenerbahçe, chance zero dele ir para lá, né? Chance zero. Não há como o Flamengo liberar esse jogador para o Fenerbahçe, sabendo que eles não fazem grandes contratações em relação a valores. Por exemplo, o Fluminense pediu ao Fenerbahçe 8 milhões de euros pelo Nino. Eles resolveram ir no Gustavo Henrique, no Luan Pérez, né? O Betis pediu 10 milhões de euros pelo William Carvalho. Eles foram no Arão, 3 milhões de euros. Então, sinceramente, não vejo chance nenhuma deles fazerem um alto investimento no Pedro, tá bom? Então, só para a galera aí estar ciente, quem está nos perguntando sobre qualquer tipo de negociação do Fenerbahçe com o Flamengo sobre o Pedro, para mim, impossível essa ida do Pedro lá, tá bom? Falar aqui também sobre a questão do jogo de daqui a pouco, né? Flamengo e Corinthians, ingressos, né? Foram disponibilizados, né? O Flamengo e o Corinthians acordaram 4 mil ingressos para cada torcida, né? E aí muita gente vai perguntar, porra, Deco, mas o Maracanã é bem maior, não teria que ser percentual? Não. Na Conmebol são ingressos fixos, tá? Então, se o Corinthians liberou 4 mil em São Paulo, o Flamengo tem que liberar 4 mil no Rio de Janeiro, tá? A ideia era liberar 2 mil ou 2.500, né? Seria para uma torcida e para outra torcida também. Só que resolveram aumentar, tá? Independente do tamanho do estádio, ok, gente? Então, só para vocês estarem cientes, tem torcedor corintiano achando que está sendo prejudicada porque a casa deles é menor do que o Maracanã, tá bom? Então, esses 4 mil ingressos da torcida do Flamengo já se esgotaram, só para vocês estarem cientes, beleza? Sobre a questão do duelo, né, da Libertadores, cara, a Globo tá desesperada com a audiência, né? E estão querendo mudar o horário do Pantanal para que possa competir com o jogo entre Flamengo e Corinthians, que será transmitido pelo SBT, além da SBT, Conmebol TV, e lembrar vocês que hoje estaremos na Dali. Então, botem a TV no mudo e acompanhem a narração do Vitor Gisburger, comentários meus, e do Marcos Martinho lá na Dali, tá? Então, eles estão pensando em esticar o Pantanal por 25 minutos para combater a alta audiência
que o duelo deve garantir ao canal do Silvio Santos, só para vocês aí estarem cientes da situação, tá bom? Cara, sobre o Flamengo e Corinthians, vamos lá novamente, o Neto aí cravando a classificação do Corinthians contra o Flamengo. Ele fala assim: o William vai estar pronto, Fagner é o melhor lateral direito do país, vai estar pronto, Renato Augusto vai estar pronto, não está. Maicon vai estar pronto, o Yuri Alberto e o Gustavo Mosquito também, que é outra opção. O Corinthians passa pelo Flamengo, tá? Então, o apresentador Neto falando sobre essa questão, tá? Vamos falar aqui também sobre o Oscar, né, cara? O Oscar se vendo hoje como um segundo volante. Tá me lembrando muita história, lógico, as devidas proporções. O Oscar, com todo respeito ao Andrés Pereira, mas é muito mais jogador do que o Andrés Pereira. E aí ele se vê aí hoje jogando como um segundo volante, né? Eu vejo o Oscar podendo fazer N funções, jogando até próximo do atacante, enfim, cara. Mas vamos aguardar a confirmação do Oscar, aí sim, para a gente debater a função do atleta, tá? Uma outra situação, né? Ontem, empate entre Fluminense e Santos ajuda o Flamengo, bom para o Flamengo, que nessa rodada acaba em quinto lugar, tá, gente? O Flamengo em quinto lugar, ganhou a posição do Atlético Mineiro, né? O Inter vem em sexto, o Atlético caiu para sétimo. E o Flamengo tem um jogo difícil contra o São Paulo no sábado, no Morumbi. Esperamos uma grande vitória para continuarmos, né, correndo atrás, infelizmente, do Palmeiras, né, devido ao péssimo início de Campeonato Brasileiro nas mãos do treinador Paulo Souza, né, cara? É uma pena, né, o Flamengo ter que correr atrás aí do Palmeiras, tá bom, gente? Então, a nossa resenha de início de dia é essa. Gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe, proteja todos aí, que hoje o Flamengo tenha um grande resultado, é o que esperamos, e para que possamos, né, ter uma boa vantagem para o jogo do Rio de Janeiro, que também será difícil, tá? Os dois jogos serão difíceis, o elenco tem boas peças, conforme a gente falou agora há pouco, mas o Flamengo está muito concentrado, está numa crescente, e hoje tem um comandante que dá conta do recado. Falou, gente? Então, até mais tarde, entre 1h15 e 1h20, no nosso pré-jogo. Saudações rubro-negras. Então, não esqueça de deixar o like aqui, se inscrever no canal Deco SRN, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação para receber sempre o aviso que tem conteúdo Deco SRN. Falou? Abraço a todos. Até daqui a pouquinho. Conto com vocês. Saudações rubro-negras. Tamo junto, nação. Vamos lá. Para cima deles. Com tudo, concentrado. Flamengo e Corinthians difícil. Um abraço. Fui.